Opa, calma aí. Eu sei que você talvez tenha entrado nesse vídeo já com sangue nos olhos, querendo comentar. Ai, quem ele pensa que é pra falar assim dos nintendistas? Então respira fundo, que assim como Elise Matsunaga, vamos por partes. Ok? Primeiramente, muito prazer, eu sou o PH. E a verdadeira pergunta que eu quero responder é por que os nintendistas são tão complacentes com as decisões no mínimo duvidosas da Nintendo. Lembrando que eu me incluo nisso, afinal o nome do canal é Nintendão e não Playzão ou Xboxão. Então eu acho que vale a pena dar uma breve introdução da minha relação com videogames num geral para explicar o meu ponto de vista. Beleza. Bem, a memória mais antiga relacionada a jogos que eu tenho é de quando eu tinha uns 4 anos. Ali em meados de 2006, eu tinha um computador no meu quarto, graças ao meu pai que era técnico de informática e queria colocar um PC em cada cômodo. Eu basicamente ficava jogando uns jogos de colorir, até que num certo dia, meu pai chegou e instalou no PC um jogo de futebol, o Winning Eleven 2002. E não só isso, ele também criou um servidor local para jogarmos juntos, ele no PC dele e eu no meu. Então sim, meu pai me humilha no futebol desde que eu tinha uns 4 anos. Depois disso, mais pra frente na vida, eu fui jogando alguns jogos nos consoles de amigos e parentes, mas tudo mudou quando nos meus 6 anos eu ganhei um PlayStation 1 Slim, de segunda mão, de uma prima de um primo meu. Esse foi meu primeiro console, e junto com ele vinha um porta-CD oficial da PlayStation, recheado de jogos piratas, né? Que eu só fui também entender que não eram originais muito tempo depois na vida. Aquele console foi minha paixão durante muito tempo, mas por ele já ser de terceira mão, ele estava muito surrado. A fonte tinha que ser toda retorcida para funcionar, os controles, um era novo, mas o outro todo na merda. O fio todo descapado, analógico sem borracha, era uma porcaria. Além de que alguns jogos não rodavam porque estavam muito riscados. Imagina, um bando de crianças mexendo naquilo diversas vezes durante anos. Mas o que realmente me afastou dele era o fato de eu não poder jogar a qualquer momento, ou em qualquer lugar. Era sempre o ritual lá em casa para eu poder jogar, afinal só tínhamos uma televisão em casa. Então apesar de gostar muito dele, eu jogava muito pouco. Algum tempo depois, quando eu tinha 7 para 8 anos, um amigo meu da escola chegou com uma novidade, algo que eu nunca tinha visto antes, um console portátil, um Nintendo DS Lite. Lighter, brighter. The new Nintendo DS Lite. Até então eu não conhecia consoles portáteis, no máximo aqueles 1001 que vende na feirinha, que era basicamente Tetris. Então quando eu vi aqueles jogos grandes, com histórias e gameplays incríveis e gráficos lindos, pelo menos pra mim na época, aquilo se tornou a minha obsessão. Eu passei o resto do ano pedindo aos meus pais um DS e eles, como a maioria dos brasileiros, não tinham condições de me dar um. Até porque nós até poderíamos ter uma vida financeira confortável, mas eles tinham 2 crianças para alimentar. Eu e a minha irmã, que tinha recém completado 1 ano. Até que no meu aniversário de 9 anos, um anjo me presenteou com um santo graal. Meu padrinho Felipe me deu o tão sonhado DS Lite. E guardem o nome desse anjo, porque ele ainda vai ser muito importante, ok? Mas em resumo, meu padrinho Felipe morava no exterior e, sabendo dos anseios do afilhado, fez a boa pra nós. E como eu fui feliz com aquele console. Originalmente eu ganhei ele com o Mario Kart DS, mas como meus pais não tinham dinheiro para ficar comprando jogos para mim, afinal os jogos originais sempre foram muito caros, minha mãe descolou logo o R4. E assim eu conheci um mundo de jogos, não só de DS como também de GBA, porque o DS Lite, para quem não sabe, tem retrocompatibilidade com GBA. Então eu conheci franquias incríveis como Super Mario, Mario Party, Pokémon, The Legend of Zelda, Mega Man Zero e até Cookie Mama. Sério, como eu fui feliz com aquele console. Algum tempo se passou e aos meus 10 anos minha mãe começou a namorar um cara que também tinha 2 filhos. Um menino, que era 2 anos mais novo que eu, e uma garota, que tinha a idade da minha irmã.
nós 4 nos dávamos muito bem. Mas o mais legal era que o garoto tinha o Nintendo Wii. E sério, foram incontáveis os dias e noites que nós dois passávamos jogando naquilo. Como ele tinha uma TV no quarto e o pai dele era mais liberal, a gameplay não tinha hora pra acabar. Então pode-se dizer que o meu terceiro console, entre aspas, foi um Wii. Afinal, nós passamos muito tempo na casa do namorado da minha mãe. E então eu joguei muita coisa naquele Wii. Até alugávamos jogos quando isso ainda existia. No ano seguinte, o anjo ressurge com mais o presente dos céus. O Felipe agora estava voltando a morar em definitivo na gringa e ele me deixa o seu PS3, praticamente novo, zerado, sendo esse o meu terceiro console de verdade. E no mesmo ano, o filho do meu padrasto ganha um 360. Então, iniciava-se o período que eu mais joguei coisas distintas. Afinal, tinha à minha disposição os 3 consoles daquela geração. Conheci saga de God of War, Uncharted, Ratchet & Clank, Forza, Halo, COD, entre outros. Mas mesmo assim, mesmo jogando todos esses jogos de outros consoles, eu no final do dia sempre queria puxar um Wii. Seja pra jogar o que fosse. Tinha algo naquele console que me atraía muito. Só um adendo que eu acho que é até relevante. Em momento nenhum eu mencionei um PS2, mas não é como se eu nunca tivesse tocado em um. Sabem daquele meu primo, da prima que me deu o PS1? Esse primo tinha um PS2 enquanto eu tinha o DS. E eu até jogava bastante, porque eu sempre tive muito contato com esse meu primo. Inclusive, ele também já teve um Zibo. Sim, aquele console brasileiro. Mas isso é história para outro momento. O ponto é que apesar de ter tido bastante contato com o PS2 e jogos como GTA San Andreas, Budokai Tenkaichi, meu tempo com ele era curto. Então não foi um console que me marcou. Eu lembro muito mais do PS2 pelo tempo que eu passava com meu primo quando éramos crianças. E meu DS pra mim ainda era o suprassumo. A possibilidade de jogar em qualquer lugar, no momento que eu quisesse, pra mim sempre foi magnífico. Mas enfim, os anos se passaram, nesse meio tempo eu descobri a emulação em celulares e me apaixonei por ela. Afinal era transformar qualquer console antigo num console portátil. E joguei mais jogos de PS1 por emulador no meu celular do que no próprio PS1. Até que aos meus 15 anos, o anticristo nasce. É lançado Fortnite. E ele começa a ganhar muita popularidade. E até aí beleza. Eu não era muito de ficar no hype dos jogos populares. Eu tinha meus próprios hypes. Porém, o filho do meu padrasto naquela época ganhou um notebook gamer. E começou a jogar Fortnite. E eu, inocentemente, vendo ele jogar, pedi pra jogar e ver como era. Mal sabia eu a merda que eu tava fazendo. Aquela foi a minha ruína. Depois daquilo eu só queria mais e mais, e meu desejo de consumo master se tornou um PC para conseguir jogar Fortnite. Então tudo virou um inferno. Afinal, Fortnite era um jogo que exigia uma placa dedicada, e eu não tinha acesso a isso. Meu pai, por ser técnico de informática, arranjava aqui e ali um notebook ou outro, mas nenhum rodava aquela maldição de forma minimamente satisfatória. Eu cheguei a jogar no modo janela, com uma micro janela a 720p num notebook Dell, mas aquilo não chegava a 20 FPS. Mais 2 anos se passam e eu com 17 anos ainda nessa aflição, até que uma pequena faísca de esperança surge. Meu pai havia recebido por doação um Mac Mini 2014. Em princípio ele não estava funcionando bem. As portas USBs não funcionavam e o som também não funcionava, além dele travar muito. Meu pai já havia dado aquilo como um computador praticamente sem uso. Até que eu, com minha esperança, digo a ele: faz uma formatação geral e atualiza todos os drivers possíveis. Vai que por algum milagre o negócio volta. E foi isso que ele fez. E como Jesus, aquele Mac voltou à vida, plenamente, funcionando perfeito. Então meu pai, ainda embasbacado com aquilo, ele entregou na minha mão e disse: se rodar Fortnite, pode ficar com ele. Então eu instalei o jogo e acreditem meus amigos, ele rodou. Isso com os gráficos no baixo a 55 FPS. Pra mim aquilo era quase perfeito. E a alegria que eu senti naquele momento foi indescritível. O ano que se seguiu foi incrível em questão de jogos.
Afinal, eu finalmente tinha um PC que rodava minimamente os jogos que eu queria, que era basicamente Fortnite. Porém, como a alegria de pobre dura pouco, a coisa mais improvável do mundo aconteceu. A Epic entrou numa treta com a fucking Apple, um bagulho tão cabuloso que eles tiraram o suporte do Fortnite de qualquer dispositivo Apple. E quem tinha um dispositivo Apple? O bonito aqui, jogava num Mac. Mas, se lembram do Anjo Felipe? Então, ele veio com outra pedrada. O cara não para. É o GOAT. Mas antes eu vou dar só um pouquinho de contexto. Eu desde os meus 16 anos, ou seja, ali por 2018, eu além de querer jogar muito Fortnite a qualquer custo, queria muito jogar um novo console que estava ressuscitando a Nintendo, depois da bomba que foi o Wii U, o Nintendo Switch. Mais especificamente por conta do jogo específico, aquele que ia se tornar o jogo número 1 da minha vida, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Eu queria muito esse console, afinal ele trouxe minha paixão à tona novamente, a portabilidade. E assim como eu pedi o DS, eu pedi muito o Switch aos meus pais, mas o valor era surreal na época, totalmente inviável. Então, aos meus 17 anos, eu comecei como jovem aprendiz em uma empresa, ganhando R$300 por mês, com a meta de juntar mais de 2.000 para o Nintendo Switch. Porém, como havia mencionado, o Anjo Felipe operou mais um milagre. Sabendo do meu anseio pelo console, em março, um pouco antes de tudo parar por conta da pandemia, o Felipe trouxe o Nintendo Switch. E referenciando seu primeiro ato divino, o Switch vinha com o Mario Kart. E eu, como queria provar meu amadurecimento durante todos aqueles anos, paguei meu Nintendo Switch, dando os R$1.200 que havia ganhado até aquele momento, que na cotação da época davam os $300, que era o valor do Switch. E dessa forma, quando rolou a treta da Epic com a Apple, eu já não estava mais desamparado, afinal eu estava jogando Fortnite e outros jogos incríveis no meu Nintendo Switch. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. Em 2022 eu voltei a trabalhar, dessa vez ganhando o salário mínimo, glória. E assim conseguindo comprar um Xbox Series S e um PS Vita. Troquei meu Switch pela versão OLED e saí do Brasil vindo morar aqui na Guiana brasileira. Só que nesse meio processo eu acabei vendendo os meus consoles. Com um grande pesar, claro, mas os boletos são implacáveis. Hoje em dia eu tenho finalmente o meu notebook gamer e o meu Switch OLED da versão Zelda Tears of Kingdom, que é a minha paixão. Eu não troco isso por nada. Ao longo da minha trajetória gamer, a Nintendo sempre teve muito presente. E não só isso, como também minha paixão por consoles portáteis fez eu gostar e almejar ainda mais os consoles deles. Pra mim, seus jogos sempre foram repletos de mensagens de vida. E dá pra perceber, principalmente hoje em dia, que seus jogos são feitos por pessoas que amam videogame e que amam experienciá-lo de diversas formas, que fogem do convencional, seja com portáteis, interações com microfone, telas touch, duas telas, controle de movimento e muito mais. A Nintendo, ao meu ver, é a única das grandes na indústria que dedica a criar experiências mais imersivas e interativas com seus jogos, para além do apertar de botões no controle. Pô, quem se lembra aí da experiência Labo? Você literalmente recebia umas caixas de papelão para montar em casa, encaixar os seus Joy-Cons e ter diversas experiências diferentes, seja em pescaria, seja ser um mecha gigante destruindo uma cidade. Tem que admitir que isso é muito legal. Mas agora, dado esse background e mostrando de forma breve o que a Nintendo representa para mim, vamos voltar à pergunta inicial desse vídeo. Por que o nintendista é tão complacente com a Nintendo? E não pense que eu tô tirando isso do nada, ok? Esse vídeo teve origem por conta de um vídeo do Rafinha Host, que é um sonista assumido que, assim como diversos outros, tá criticando veementemente as últimas decisões da Sony em relação aos valores da PS Plus. Agora, por que aqui do lado nintendista não tem ninguém com críticas sérias e precisas sobre as práticas de preço da Nintendo no Switch 2?
O que eu mais vi essa semana foram criadores nintendistas, grandes e pequenos, dizendo que entendem o valor de $80 pro Mario Kart e que é condizente. Como assim, mano? Vocês estão loucos? Ninguém se importa muito com o fato dos jogos first party da Nintendo poderem não estar 100% no cartucho, dele ser apenas um autenticador para os jogos, tipo o PS5, que será instalado uma versão do jogo na sua máquina. Definitivamente a mídia física está nos seus últimos respiros de vida. E a Nintendo, que era a única que ainda a mantia, algo que eu achava louvável, agora também vai deixar ela para trás. Como que um jogo digital, que é literalmente clicar na desgraça do botão e baixar de um servidor, pode ser o mesmo valor, às vezes até mais caro que mídias físicas que tem todo um embargo, uma logística e um gasto gigantesco de material por trás? Como que um Joy-Con, não um par, um Joy-Con do Switch 2 está custando $55? A câmera do Switch 2, que pela apresentação não parece ser Full HD, custa $55. Ok, que essa eles anunciaram que vai ser possível usar qualquer webcam USB, mas isso só torna a escolha de precificação deles mais ridícula ainda. Afinal, existem câmeras melhores, aparentemente, lógico, a gente ainda não tem a câmera em mãos, mas com valores muito mais baixos. E é a mesma passada de pano pro valor do console a $500. Sério isso? Pra quem mora no Brasil, às vezes pode ser difícil entender o que são $500. Não é apenas 500 dinheiros. Se faz muita coisa com essa porra. É a metade do que eu ganho. Porra, dá pra fazer o mercado do mês e pagar a prestação do apartamento com esse dinheiro. Vocês entendem quanto é isso? Poxa, se com o bundle do Mario Kart fosse 550 e só ele fosse 500, eu até aceitaria melhor, porque esses $500 já fazem muita diferença. $500, mano. É muita coisa. E vai chegar aí no Brasil por 4.500 aparentemente. Gente, é artigo de luxo esse bagulho. Assim não dá, videogame sempre foi meio um artigo de luxo, mas tá complicado. Então por que nintendista é tão passivo? Bom, eu cheguei numa teoria que apelidei ela carinhosamente de teoria do pai ausente. Basicamente a Nintendo nunca deu muita bola pro Brasil, e em 2015 ela saiu do país de vez, abandonando realmente a gente. Então em 2022, quando ela volta, depois de muito povo pedir, fazerem campanhas e tudo mais, o nintendista brasileiro ficou com um trauma, que assim como um pai ausente, a Nintendo possa abandonar nosso país mais uma vez. Então principalmente agora que ela tá trazendo traduções de jogos, inclusive de uma época de lançamento de console, há 8 anos atrás, as pessoas mais do que nunca estão com medo de fazer qualquer crítica mais arraigada e tomar um soft block da Nintendo. O que mais me entristece é que esses problemas não são exclusivos da Nintendo, eles estão acontecendo na indústria toda. Mas eu olho para as outras comunidades e todos estão lutando contra a situação, menos a nossa comunidade. Claro que eu vi o movimento Drop the Price nas directs e na Treehouse, porém ler e ouvir dos maiores representantes nintendistas do nosso país que é entendível e que não acham absurdo Mario Kart World a $80 é decepcionante. As pessoas têm que entender que não somos nós que precisamos da indústria, ela que precisa de nós. E dito tudo isso, é claro que eu vou comprar o Switch 2 do bundle do Mario Kart e vou comprar a câmera deles, mas aquela da Piranha Plant, que é muito massa. Mas isso não só porque eu quero ser um criador de conteúdo ou porque eu idolatro a empresa, mas sim porque esses jogos e esse estilo de jogar fazem parte da minha vida. Mas também não é por isso que eu não vou falar mal. Afinal, eu quero que todos possam ter as experiências com a Nintendo que são maravilhosas, que eu vivi na infância. Eu quero que todos possam ter um contato com esses consoles, porque são jogos maravilhosos. A Nintendo, ela faz mágica pra gente. Então tem que estar mais acessível. E pra quem já se perguntou por que o canal se chama Nintendão, é porque é assim que meus amigos me zoavam, por eu sempre insistir na Nintendo. Enquanto todos jogavam Rocket League no seu PS4, no PC, no Xbox One, eu fazia questão de jogar no Switch. E agora, com todos com os seus Xbox Series S, com o PS5, e eu aqui no hype absurdo do Switch 2.
Porque mais que ele seja muito inferior aos outros consoles, eu sou apaixonado pelo Switch e pela portabilidade incrível que ele traz. Eu ainda sonho com um dia que eu vou poder ter a plataforma da Nintendo como plataforma principal para os lançamentos grandes dos AAAs e não me sentir para trás das outras plataformas, sabe? E toda vez que eu expressava esse meu sentimento para os meus amigos, na hora eu era chamado de Nintendão. Então eu resolvi transformar isso na minha marca registrada. Portanto, agora eu sou um Nintendão e te vejo num próximo vídeo. Valeu. Agora todo Agora, bitch. Saudosa Blockbuster, que foi comprada pelas lojas americanas e depois só acabou. Afinal, né? Streaming.